Atos capítulo 8, no versículo 13, Pedro, João, Filipe, os discípulos estavam em Samaria, essa cidade em Israel, que recebeu o evangelho, a pregação do evangelho, e muitos milagres começaram a acontecer. Gente curada, demônios sendo expulsos, pessoas entregando a vida para Jesus e se batizando nas águas. Nessa cidade havia um bruxo, havia um homem famoso que lidava com as artes mágicas, com espiritualidade. Um demônio usava ele, e ele ganhava muito dinheiro das pessoas, enganando as pessoas, dizendo que estava adivinhando a vida delas, adivinhando o futuro e tal, como não é diferente do que acontece hoje, ainda hoje em muitos lugares. Esse homem chamava-se Simão. Então ele era o vulto, a pessoa que comandava aquela cidade. Quando chegou o evangelho em Samaria, as pessoas foram por multidões atrás dos discípulos. E Simão se sentiu um pouco enciumado. Poxa, agora o povo está seguindo outra voz, não a minha. Então ele foi atrás também ver o que estava acontecendo. E quando viu lá os milagres, viu que as pessoas estavam se batizando, ele entrou no meio e se batizou também. Diz o versículo 13, que creu até o próprio Simão, quer dizer, creu entre aspas. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Então Simão foi lá e batizou, entrou na piscina, entrou lá no rio e batizou, dizendo: não, agora eu sou cristão, agora eu estou com vocês, me converti, empolgado. Passado um tempo, olha o que aconteceu, a partir do versículo 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Então olha só, olha o pedido de Simão. Simão lá empolgado, tal, Pedro, João, Filipe impondo as mãos sobre as pessoas e as pessoas recebendo o Espírito Santo. Então ele olhando aquilo, ele falou: poxa, é esse poder que eu preciso. Então ele ofereceu dinheiro para Pedro e João, para que eles dessem para ele o poder de também colocar as mãos sobre as pessoas e elas receberem o Espírito Santo. O que você vê aqui? Você vê um homem que era apaixonado por poder e riqueza, antes de conhecer os discípulos, antes de conhecer o Evangelho. O que ele fazia antes? Ele dominava as pessoas com as suas artes mágicas, o seu engano, a sua bruxaria, e cobrava dinheiro delas. Então ele era apegado ao poder, à fama e ao dinheiro. Agora ele se converteu, batizou nas águas. O que ele pede de Pedro e João? O poder para continuar dando para as pessoas o dom do Espírito Santo, para que as pessoas continuassem também agora ouvindo a ele, e ele pudesse com esse poder continuar o que ele tinha sempre feito no passado. Ou seja, mesmo na igreja, mesmo parte agora do grupo de cristãos, o seu interior não havia mudado. As suas ambições continuavam iguais, as mesmas. Que é o que acontece com muitas pessoas que vêm para a igreja com uma ambição, com um desejo, elas querem conquistar alguma coisa, e o que elas pensam quando elas vêm para a igreja? Elas pensam assim: bom, Deus vai me ajudar a ter isso. Então o que eu tenho que fazer para agradar a divindade? O que eu tenho que fazer para agradar a Deus, para que Deus me dê isso que eu estou pedindo? Então elas ficam na igreja por anos, só buscando aquilo. Se é dinheiro que elas queriam, então elas vão fazer a corrente da segunda-feira, elas vão dar dízimo, elas vão fazer sacrifício no altar,
querendo ter uma prosperidade, porque tudo que elas querem e sempre quiseram foi dinheiro. Então elas querem dinheiro. Usam o altar para ganhar dinheiro. É o que elas querem. E muitas prosperam, porque a palavra de Deus, elas creem na palavra de Deus. Então a palavra se cumpre. Porque o altar não deve nada. Aí ela prospera, aí ela se empolga, recebe uma bênção financeira, ela se empolga, poxa, agora eu vou fazer mais ainda. Então ela continua buscando aquela riqueza. Se ela começa a ter problema financeiro, ela já começa a ficar jururu, começa a procurar o pastor, fala, pastor, não sei o que está acontecendo, não consegui fechar aquele negócio, as coisas estão mal, pastor, está difícil, ora para mim, o que o senhor pode fazer? O problema é sempre a vida financeira. Sempre a vida financeira. E se não mudar a vida financeira, acabou. Ela vai buscar outro que vai poder fazer por ela o que ela quer. Ela deixa a igreja, ela deixa Jesus, vai buscar o que ela sempre quis, o Deus dela, que é o dinheiro, que é Mamon. Quer dizer, nunca abandonou a ambição do passado. A ambição antes de vir para a igreja continua dentro dela. Ela continua buscando aquilo. Para alguns não é dinheiro, para alguns é o familiar. A pessoa, ela fica obcecada, ela trava o seu olhar, ela trava a sua mente naquilo que ela quer. Meu filho, meu marido, meu casamento, a minha filha, eu tenho que resolver a vida do meu filho. Então o filho é problemático, o familiar é problemático, então ela vem para a igreja e tudo que ela faz na igreja é sobre o familiar. Tudo é o familiar. Vai buscar o Espírito Santo, levanta a foto do filho. A gente está orando e falando, busque o Espírito Santo, entrega a sua vida para Jesus. Ela está lá com a foto do filho, pedindo a foto pelo filho. Tudo é para o filho, tudo é para o familiar, tudo é para aquela pessoa, é a mesma ambição. A pessoa nunca deixou de pensar naquilo. Se a palavra dele não entra em você, Deus só trabalha com a palavra. Se a palavra não entra, ele não pode trabalhar na sua vida. Entenda isso. A palavra tem que entrar em você. Você tem que aceitar, você tem que crer, você tem que se submeter à palavra de Deus. Não é do homem, não. É a palavra de Deus. Então a pessoa vem para a igreja e fica insistindo com o que ela quer, o que ela pede. Ela não está nem aí para o que Deus pede. Deus fala para ela, deixa aqui no altar o teu filho, deixa o teu filho comigo. Não, ela fica querendo com a força do braço resolver o problema do filho. E corre com o filho para lá, corre com o filho para cá e faz tudo. Vive para servir o filho, que é o Deus dela, no pedestal. Então pode ser filho, pode ser casamento, pode ser namorado, namorada, marido, pode ser a sua ambição, a sua carreira. Pode ser a sua carreira, você vai atrás das suas realizações, os seus sonhos. Seus sonhos são os seus deuses. Os seus sonhos são as suas ambições que estão acima de Deus. Você só quer Deus conquanto que Ele te ajude a alcançar teus sonhos. O Deus para você não é Deus. Deus para você é um meio para você alcançar o teu verdadeiro Deus, que é o teu sonho. Então, você não quer saber o que Deus pede, você quer saber o que você pede. E por que Deus não te atendeu no que você pediu? Meu amigo, minha amiga, quando é que você vai despertar? Quando é que você vai acordar e entender o que Deus quer de você? Se preocupar com o que Deus quer de você? Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Olha o problema de Simão. O coração dele não era reto, quer dizer, era torto. Se não era reto, era o quê? Torto. Todo distorcido, tudo errado, entendeu tudo errado, não entendeu nada. E continuou sem entender, como você vai ver aqui. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra,
porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te. Veja, ele se batizou sem se arrepender. O batismo só acontece quando há arrependimento sincero. O que é arrependimento? É reconhecimento do que está errado com você. Diante da palavra. Não é você dizer assim, não, nada me acusa. Você não se acusa. Talvez a tua consciência está tão cauterizada que você está vivendo no erro e você está dizendo, nada me acusa. Mas por que nada te acusa? Porque a tua consciência já está cauterizada. Então, você tem que parar com as justificativas e se arrepender. Arrepender é você entender, está errado, eu fiz errado, eu estou fazendo errado, segundo Deus eu estou errado. Tá bom. E não pode parar por aí. Você se reconhece que fez errado, você abandona o errado, deixa de fazer o errado e assume uma outra atitude contrária ao que você fazia anteriormente. Pedro falou para Simão, arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade. E faz o quê? Ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, essa ambição doida por poder e dinheiro que você tem. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade, que é a situação da pessoa que vive no pecado. Ela não tem paz. O ímpio não tem paz, é o que diz o texto. E muita gente está vivendo assim em fel de amargura. Respondendo, porém, Simão disse, o que ele falou? Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Ou seja, não adiantou nada o que Pedro falou para ele. Você viu que a palavra não entra? Qual foi o problema de Simão agora? Qual foi o problema? O que Pedro mandou ele fazer? Arrepender-se e orar a Deus e pedir perdão, não é isso? Para ser perdoado. O que Simão falou? Vocês orem por mim. Quer dizer, não ouviu nada, não entendeu nada, continuou sem entender. A palavra não entrou. Deus falou uma coisa através do servo dele, faça isso. Ele foi lá e falou outra coisa. Não, vocês oram por mim. A gente prega, fala, o Espírito Santo fala, a pessoa está com cara de paisagem. Mas se falar do problema dela, se falar do que ela quer, ela acorda. Vamos orar para você prosperar. Onde? Quando? Ela acorda. Porque é o que ela quer. Então, meu amigo, minha amiga, não é o que você pede, é o que Deus pede de você. O que Deus pede de você? O que Ele está pedindo? É isso que precisa acontecer. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.